Irmãos amados, irmãos e irmãs, quero saudá-los na paz de Cristo e espero que tenham passado uma boa semana e que possamos iniciar esta nova semana debaixo da graça do nosso Deus. Estamos então iniciando o momento abençoado de culto ao nosso Deus. Mesmo que estejamos ainda celebrando o nosso culto à distância, mas cremos que estamos unidos em Cristo em nossos lares e que pela obra do Espírito Santo este culto seja uma experiência enriquecedora para cada um de nós. Que o nosso Deus, em sua infinita bondade, nos contemple e nos traga um renovo de sua parte neste momento de crise que estamos vivendo. Vamos buscar agora em oração a direção do Espírito Santo para que essa celebração esteja em plena sintonia com a corte celestial. Oremos. Poderoso Deus, nos reunimos aqui neste local como uma parte do corpo de Cristo para celebrar a nossa comunhão com o Senhor, refletir sobre a palavra, mas também a comunhão uns com os outros, como a Bíblia ensina. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza para uma compreensão mais profunda, para o entendimento da vida cristã, principalmente nos momentos difíceis. Que haja uma graça, uma compreensão para aquilo que vamos meditar nesta noite. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, não sei como é que vocês vão receber a palavra de hoje, né? E, no geral, temos procurado trazer mensagens, não só eu, mas muitos pastores, de consolo, de conforto, de esperança. E hoje o tema vai versar sobre um assunto que não gostamos muito. E o título da proposta é A Terra está de luto. A Terra está de luto. Então, seria muito agradável e maravilhoso se pudéssemos dizer nesta noite que amanhã não estaremos mais vivendo esta pandemia, que tudo de uma maneira tremenda foi tirada, que as coisas vão mudar rapidamente, mas a realidade é outra. Nós já estamos vivendo essa situação que a Terra está de luto. Bem, quero abordar neste tema 3 pontos para facilitar a nossa compreensão, baseada no olhar de um profeta que viveu num momento muito forte, uma crise muito severa na vida do seu povo Israel. Israel do norte, porque existia o Israel do sul, quando houve a divisão. Então o profeta diz o seguinte para nós, capítulo 4, abra a palavra do Senhor comigo e vamos ouvir, estarmos atentos ao que o profeta diz da crise pela qual a sua nação estava passando. Repetindo Oséias 4, de 1 a 11. Ouvi a palavra do Senhor,
vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Então tiramos o tema de nossa reflexão deste versículo, do versículo 13. Por isso a terra está de luto. E tudo que mora nela desfalece. Com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusam. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a tua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Aqui está a visão do profeta com relação a este tema: a terra está de luto. Então vamos trabalhar com 3 pontos. A crise do luto é uma realidade. Então temos que entender que desde que o homem foi colocado sobre a face da terra, as crises se sucedem. Mas a crise do luto tem uma particularidade. É a crise mais dolorosa, mais dolorida. É aquilo que atinge muito mais profundamente a nossa alma. E nesses dias, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, há uma crise de luto. Muitas mortes, muitas vidas foram ceifadas por causa desta pandemia do Covid-19. Meus amados, quantos lares não foram atingidos, quantas famílias estão chorando e ainda vão chorar por causa do luto. Pessoas que morreram, perderam as suas vidas físicas e talvez pior para muitos, que perderam a vida eterna. Então é a crise que encerra a nossa caminhada. Então devemos estar atentos a essa palavra do profeta, que diz que a terra está de luto, está chorando, está em lágrimas, está em prantos. Qual a extensão desta crise? Bem, tem crises pequenas na família, numa cidade, numa terra, num país. Mas a crise que estamos vivendo é de uma extensão muito grande. Então, a crise que estava ocorrendo ali, naquela parte do povo judeu, transcende uma dimensão muito maior. E hoje nós vemos,
pelos noticiários, quantos países, quantas terras estão sofrendo por esta crise do coronavírus. Crise que se projeta em sucessão. E quando menos se espera, acontece uma grande tragédia. Nessa semana que findou, o sul do país foi atingido por uma crise provocada pela natureza. Os irmãos e amigos que acompanharam os noticiários puderam presenciar a fúria do vento ali em Santa Catarina, que passou dos 100 km por hora, destruindo grande parte de cidades, arrasando com as habitações e também provocando luto. Então, amados, a mensagem do profeta é para que nós tomemos consciência, para que alertemos para esta realidade das crises. Né? Nesses últimos 100 anos, a Terra tem experimentado crises muito sucessivas. Então, vamos ficar atentos a isto. É isso que o profeta quer chamar a nossa atenção. E então também nisso é preciso haver um olhar criterioso. Às vezes estamos falando demais de esperança, falando demais de sucesso, e numa expectativa muito grande que logo isso passará, mas precisamos ter um olhar mais apurado, pois as aparências enganam. O nosso país começou o ano com grandes festividades. Né? Logo em fevereiro começa a festa do Carnaval. Uma festa popular, muito grande, que atrai, inclusive, pessoas de muitas partes do mundo. Então, começamos o ano com grandes festividades, com grandes esperanças, com grandes planos, que este ano seria um ano realmente muito providencial, mas, de repente, fomos tomados pela pandemia. Quando o profeta escreve seu livro, Israel estava vivendo um tipo de glória, de fantasia. Era o reinado de Jeroboão II. Havia muita prosperidade, muita riqueza, a terra estava produzindo muito. Então, que olhava do modo de vista superficial, via que tudo estava maravilhoso, mas, de repente, veio uma crise que se tornou a pandemia, inclusive atingindo os animais. E por falar em animais, o ano passado e este ano houve grandes incêndios, tanto no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, e há um cálculo pelos especialistas de que 2 milhões de animais morreram nesses incêndios. De vez em quando aparecem grandes manchas no mar, que não é de petróleo, há também de petróleo, mas manchas de peixes mortos. A terra está vivendo em luto. Então, cuidar para não nos enganarmos com as aparências. O mundo estava prosperando. O mundo estava crescendo em recursos. De repente, veio uma pandemia e colocou o mundo de volta para uma situação de sofrimento. Então, a esperança que temos que isso vai mudar, eu creio também que isso vai mudar, mas devemos estar preparados, nos preparar espiritualmente para as crises que vão se suceder. As Escrituras estão afirmando isso constantemente. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, Lucas 21, Apocalipse. E nos Evangelhos diz que isso vai ser ondas do mar, quer dizer, ondas sucessivas de sofrimento que coloca a terra de luto. Segundo ponto, o porquê das crises? Por que as crises acontecem?
Bem, o profeta aqui nos dá o panorama. Crise é resultado de um procedimento. É resultado de causa e efeito. Causa e efeito. As coisas acontecem porque existe uma força que provoca uma situação. E o profeta aqui coloca muito claro o comportamento do povo. E aí entra aquela frase tão conhecida, a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Tá? Então diz o profeta que havia, no contexto da sua terra, e ele diz: o que só prevalece é perjurar, mentir. E o mundo vive uma grande mentira, uma grande ilusão, que aqui é um grande parque de diversões, que o que vale é ser feliz, que o que importa é ter muitos bens. Esquecem da fragilidade do ser humano. Esquece que estamos vivendo, como diz Paulo, num mundo tenebroso. Efésios capítulo 6. Vivemos num lugar que é propício a tragédias. Desde que o homem pecou, tornou esse mundo num círculo de tragédias. Tragédias familiares, tragédias de locais e tragédias mundiais. Só mentir. Ele diz mais, matar. Esses últimos 100 anos, o mundo experimentou tantas guerras como não existiu antes. Primeira e Segunda Guerra, também as guerras localizadas, matanças indiscriminadas de pessoas. E ele diz mais, adulterar. Perdeu-se o senso de dignidade para com o sexo, para com a vida conjugal. Hoje, as novelas, os filmes, sempre procuram induzir as pessoas a ter uma vida desregulada sexualmente. E quase todo o enredo é baseado em traição, em adultério, em fornicação. Causa e efeito. Também arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Se esse profeta vivesse em nossos dias aqui no Brasil, ia falar muito de assalto à mão armadas, em plena luz do dia, em ruas cheias, sujeitos bandidos usando de arma para tomar os pertences das pessoas. E ele continua, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. A lei da semeadura. E ele diz mais lá no versículo 11, a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Estamos vivendo uma espécie de transe, a sociedade está vivendo um transe emocional. Perdeu o equilíbrio, porque a mente e o coração é dominados por esses desejos de vida sexual promíscua, de alcoolismo, de drogas. Então, a lei da semeadura. Mas o que é mais grave ainda, diz o texto, rejeitaram o Senhor Deus. Em outro lugar, a Bíblia diz que Deus os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias loucuras. Romanos capítulo 1 e 2. Então, a colheita que estamos fazendo é uma colheita de luto, uma colheita de choro, de lágrima. Atrás dessa festa, desses prazeres, dessa loucura, existe muita lágrima depois, muito sofrimento, muitas perdas. Então, as crises ocorrem
Porque uma força provoca. A força da semeadura. A força de um comportamento errado aos valores de Deus, à lei de Deus. Então, o profeta identifica isso muito claramente. Então, nessa pandemia, nesse conjunto de coisas que nos fazem sofrer, vamos abrir os olhos para enxergar que há uma semeadura de luto. Está se semeando luto em nosso comportamento. Mas a gente sente que há uma tendência, um sentimento nos corações, logo para que essa pandemia termine, para que se volte tudo como era antes. Irmãos e amigos que estão me ouvindo, que esta pandemia choque a nossa consciência, confronte o nosso estilo de vida, nos ajude a fazer mudanças profundas em nosso comportamento, porque estamos provocando a ira do Criador, a ira do Eterno. E diz mais o próprio Osé: quem semeia ventos, colhe tempestades. Estamos colhendo uma tempestade de lutos. Terceiro ponto e último. Ele diz no versículo 1 e 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. E podemos dizer, no eco desta voz, ouvi Brasil, ouvi São Paulo, despertemos para isto. E ele diz, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Já falamos sobre isto. Agora o versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote, aos quais acusa. Então aqui o profeta diz, olha, também há muita enganação na religião. Religião sem Bíblia, religião sem temor a Deus, religião sem uma prática espiritual, religião de enganação. Então o profeta está dizendo, isto é muito importante. Então o terceiro ponto é atender o apelo da crise. Toda crise é um apelo, é um grito, é um clamor. É preciso atender o apelo. Há um apelo nessa crise. É um apelo para que ajustemos o nosso comportamento àquilo que agrada a Deus. Porque o profeta está dizendo que as consequências desta terra está em luto, é porque os seus habitantes, os moradores, estavam transgredindo os valores celestiais. Estavam afrontando ao Criador. Ah, mas alguém diz, eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu não sou nada. Você tem o direito a ser isto. Mas saiba que existe um Deus que criou esta terra e é um Deus santo e justo. E espera que nós, criaturas dele, nos ajustemos aos seus padrões. Primeiro, para atender esse apelo, comecem a ouvir a palavra de Deus, versículo 1. É isso que ele começa dizendo, olha, a importância, a coisa começa aqui. Ouvir, considerar, levar a sério a palavra de Deus. Eu sei que muitos nessa crise têm repensado a sua vida. Têm considerado a sua maneira de viver. E por isso, quando uma pessoa passa por um tratamento físico muito forte, uma cirurgia, os médicos passam um receituário para um novo comportamento, mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Então há um apelo nessa crise. A crise está apelando à nossa consciência, nos chamando a atenção
Você vai ouvir ou não, mas há um apelo nessas mortes, nesses funerais, nos hospitais, nos cemitérios. Há um apelo. E o profeta diz, olha, Deus tem uma contenda, isso fala de tribunal. E tribunal é para julgamento, para determinar uma sentença. Então vamos considerar que isso não ocorreu por acaso, essa crise, os vírus, os terremotos, os tsunamis, os incêndios, não ocorrem por acaso. Elas são provocadas por um comportamento. Mas eu não coloquei fogo em nada. Não é isso. Deus tira a proteção, Deus tira o seu guarda-chuva de proteção. E em muitos lugares a terra geme, a terra está gemendo, a terra está gritando. E como alguém colocou aí, não lembro quem, ouça o grito da terra. Então há um tribunal. As crises é um tribunal. É Deus julgando. E por isso ele diz, não contenda. Contender nesse sentido quer dizer questionar o julgamento. As pessoas são prontas a julgar a Deus, a religião, a Bíblia. E eu quero dizer que há um eco de pecado em algumas festas. Aquela casa de Porta dos Fundos, o eco está gritando até hoje. Né? A maneira como desonraram a Jesus Cristo, como tem blasfemado contra as coisas de Deus. Questionar. Quantas pessoas talvez não estejam se questionando a Deus. Por que o Deus bondoso, o Deus misericordioso? Por que está acontecendo? Por que eu perdi meus parentes? Por que eu estou no hospital? E muitos são levados a justificar. Afinal eu sou humano, eu preciso fazer essas coisas. A palavra homem não é o que muita gente pensa, que é uma pessoa desordenada, uma pessoa doida. Não, a palavra homem quer dizer aquela pessoa que deveria ser a imagem de Deus, que é a imagem de Deus. Portanto, neste momento, justificar ou relativizar. Não, isso vai passar, isso vai continuar acontecendo, realmente vai continuar acontecendo. Mas é importante isto, que há um tribunal, há um apelo dessa crise para dizer o tribunal está funcionando. Os nossos atos levarão perante o tribunal divino. E que a nossa consciência seja despertada por este grito, por este apelo da crise. Mas também quero falar de uma coisa boa. Encerrando, aliás, a proposta é no sentido de que nos preparemos. A crise sempre é uma oportunidade. Uma oportunidade. E por isso, o profeta diz, ouvi a palavra do Senhor. Deus quer nos ajudar nesta terra que está de luto. A crise é uma grande oportunidade para experimentar uma coisa nova na vida. E a vida precisa ter um sentido de que aqui estamos numa caminhada, numa passagem, e que um dia vamos deixar essa terra. Então a crise está dizendo, olha, é uma oportunidade de se voltar para Deus, uma oportunidade para reconsiderar o valor da vida física, mas muito mais da vida eterna. Então a crise do coronavírus, do Covid-19, é um grito da terra dizendo, moradores, mude o seu comportamento e o torne em sintonia com o Criador. É um grito para voltarmos para Deus.
para acertarmos a nossa vida e que essa nossa caminhada esteja sob a direção de Deus. Então, concluindo, só para relembrar, a crise do luto é uma realidade. Não tem como evitar. Também entendendo o porquê, é a crise de causa e efeito. O nosso comportamento tem tornado a terra doentia e está morrendo. Terceiro ponto, atender o apelo da crise. Atenda o apelo desta crise, se voltando para Deus, ouvindo a palavra dEle. Então, pondo um ponto final, quero dizer, com uma espécie de oração, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos ajude a compreender estas coisas e nos levar a um outro nível de vida nesta terra. Uma vida com Deus, uma vida espiritual. Então podemos orar. Santo Deus, nosso Pai, diante disto que o profeta coloca diante de nós, dessa realidade cruel, mas ao mesmo tempo é um apelo para a salvação. Deus, eu quero clamar que o teu bom Espírito toque a cada coração que ouviu, que teve contato com essa palavra. Para que, nesse clima de morte, de terra e luto, a vida de Deus, o poder de Deus se manifeste transformando vidas, salvando, trazendo uma esperança eterna. E ainda mais, meu Deus, quero orar pelos meus irmãos, por todos aqueles que estão ouvindo, tendo esse contato, que o Senhor continue ministrando, o Senhor continue falando aos nossos corações, não nos deixe entregue à nossa própria sorte. Abençoa com a tua bênção de cura, com a tua bênção de renovo, com a bênção, sobretudo, de entendimento, e provoca um quebrantamento em nossos corações para ajustarmos a nossa vida à sua pessoa. Oh Deus bendito, glorioso, cuida de nossas vidas nesta nova semana. Alivia as dores dos que estão enfermos. Guarda para que os que estão são não sejam cometidos, mas que pense e reflita sobre isso, sobre a graça de Deus. Oramos pela classe médica, pela classe que cuida de saúde, que estão na linha de frente, em grande tensão, em grande sofrimento. Guarda essa gente, meu Deus, que pode ser usadas pelo Senhor para trazer alívio e ajudar no processo de cura. Oramos por cada lar, por cada família, meu Deus. Há muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas dependendo do pequeno auxílio que o governo está dando. Muito comércio fechou, inclusive de pessoas com pequenas rendas. Neste mundo que está de luto, que a vida de Jesus seja abundante, trazendo transformação, trazendo paz e alegria com o Senhor. Deus eterno, que a nova semana seja começada sobre a graça do Senhor. Pedimos, suplicamos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem na caminhada desta nova semana. Em nome de Jesus. Amém.